Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu que Natanael vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crestes porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o nosso coração de cristão deve alegrar-se e alegrar-se plenamente no mistério que hoje celebramos. A igreja hoje celebra a festa de três grandes seres puramente espirituais: Miguel, Rafael e Gabriel. E celebrando os arcanjos, o nosso coração louva e bendiz a Deus por fazer perceber no nosso coração a certeza de que não estamos sós. Somos acompanhados, como nos recorda a primeira leitura, de uma multidão, milhares de milhares que estão ante o trono de Deus, o contemplam e o servem dia e noite. Aqui está para nós uma verdade, e que nós no mundo de hoje cada vez mais esquecemos dela. Os anjos existem. Nos anjos não são figuras de linguagem, nem é um modo de dizer de alguém que nos fez bem. Porque a gente tem esse costume, se a pessoa nos faz bem, a gente fala, foi um anjo na minha vida. Mas, muito além disso, os anjos existem. Porém, nós estamos sendo cada vez mais, a palavra é justamente essa, adestrados para colocar nossa confiança somente naquilo que nós vemos com estes olhos. E por isso, até mesmo dentro da igreja, a angeologia, que é um ramo da teologia que estuda os anjos, tem ficado cada vez mais de lado, e falo isso por minha formação teológica. No seminário passou-se en passant, só mencionou que existe anjo, porque nós estamos mais preocupados com aquilo que nós vemos, com aquilo que as nossas mãos tocam, e esquecemos-nos daquilo que é real, concreto, mas que os nossos olhos não veem. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos perfeitíssimos. E quando eu digo espírito perfeitíssimo, eu não estou falando que eles que não são passíveis de fazerem o mal. São espíritos puros, porque não há matéria. Nós somos seres espirituais e animais. Aqui preciso retomar um esquema de São Tomás de Aquino, da ordem criada por Deus. Deus criou 3 categorias de coisas. As puramente materiais, que são o mundo que nós estamos vivendo, as árvores, a água, o céu e os animais.
os puramente espirituais, que foi criado antes da criação do mundo material, que são os anjos, e Deus fez um mistozinho aí no meio, criou um ser que é material, mas dotado de espiritual, que é o ser humano. Nisto é a nossa diferença. Nós comungamos com a natureza criada material, por isso nós e o mundo precisamos viver em harmonia com a obra criada, mas nós também participamos da natureza espiritual dos anjos. A nossa alma é espiritual. Então, um ser puramente espiritual é chamado de anjo. E aqui recordo de Santo Agostinho que diz: anjo não diz respeito à sua natureza, anjo diz respeito à sua missão. Porque angelos em grego significa mensageiro. Os anjos, então, são estes espíritos puros, somente espírito, que foram criados para servir e dar glória a Deus. Parte desses anjos se rebelaram contra Deus, e aí nós os chamamos de demônios. E estes estão aí, fazendo o mal, tentando o mundo, tentando a obra criada a rebelar-se também contra Deus. E aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que escolheram servir a Deus, colaboram com o Criador na obra da salvação. E aí hoje nós celebramos 3 arcanjos, ou seja, 3 grandes anjos, cuja Sagrada Escritura nos revela quem são: Miguel, Rafael e Gabriel. Miguel, chamado por São Leão XIII de príncipe da igreja. Por isso, na ladainha de todos os santos, a hierarquia é exatamente essa. Invoca-se Nossa Senhora, porque ela foi coroada acima dos anjos na sua assunção. Depois de Nossa Senhora, São Miguel, porque é o Espírito que defendeu o trono de Deus. Como nos recorda Apocalipse 12. Miguel significa quem como Deus. E Miguel é o zeloso guardião da honra, da glória do Senhor. Foi ele que expulsou Lúcifer do céu. Foi ele que precipitou no abismo os anjos que rebelaram-se contra Deus. Por isso ele é o guardião do povo de Deus. Miguel é aquele que protege a igreja e aqueles que amam a Deus com sua espada, para que nós possamos continuar reconhecendo que ninguém se compara a Deus. Quem é como Deus? O outro cuja Sagrada Escritura nos atesta e nos revela o seu nome é Rafael, que significa Deus cura. Rafael guiou o povo de Deus. Rafael esteve com Daniel na cova dos leões. Rafael curou Tobias. E ele é sinal visível da força curativa de Deus. E por fim celebramos Gabriel, cujo nome significa força de Deus. Gabriel é o mensageiro por excelência. Gabriel foi enviado a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Gabriel foi enviado a Maria. E por isso, daí vem o seu nome, a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, que significa força de Deus, Gabriel. Esses 3 nos recordam esta realidade que Jesus nos atesta no Evangelho de hoje, ao falar para Natanael. Natanael hoje não tem nada a ver com o que nós celebramos, mas graças à fé e à perplexidade dele, Jesus nos apresenta um mundo angélico. Jesus dá testemunho, verás coisas muito maiores do que esta. Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Aí, meus amados irmãos e irmãs, no nosso coração deve brotar um sentimento de profunda confiança na misericórdia de Deus. Nós não estamos sozinhos. A nossa vida não se resume somente àquilo que nós conseguimos apalpar com as nossas mãos, ouvir com esses ouvidos ou enxergar com os nossos olhos.
Há uma realidade muito maior do que esta que nós conseguimos experimentar e vivenciar com os nossos sentidos. E esta realidade, ela interfere na nossa vida. Por isso os anjos, ao mesmo tempo que servem a Deus, cuidam daquilo que Deus mais ama. Somos nós, os seres humanos. Somos nós, obra predileta da sua criação, tão amada por Ele que Ele se fez um de nós. Tão desejado por Ele que Ele não deixou que nos perdêssemos, pelo contrário, na cruz nos resgatou para que nós pudéssemos também contemplar essa plenitude de vida que é insaciável no céu. A nós compete-nos hoje alegrar o nosso coração e unir, como faremos daqui a pouco. Eu, em nome da igreja, convidarei: unamos nossa voz à voz de todos os anjos para entoar ao Senhor o nosso louvor, porque esse Deus é rico em misericórdia e não nos deixa desamparados. É o dia da gente despertar e pedir que São Miguel venha mais uma vez nos ajudar a combater o bom combate da fé, para que os nossos vícios, para que os nossos pecados, para que as tentações do mundo e as insídias do demônio não nos roube da verdadeira felicidade que nos assegura o Evangelho. É o dia da gente se agarrar com São Gabriel e pedir a Ele que nós possamos acolher a palavra que o Senhor nos dirige como palavra de salvação, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É o dia da gente pedir a intercessão de São Rafael para a cura do nosso corpo, mas também para a cura do nosso coração. E assim, unindo-nos a eles, viver a alegria de pertencer a uma só família, a família daqueles que amam e servem a Deus. Amam porque reconhecem Jesus como seu Senhor e entendem que não há vida fora dele. E servem porque estão dispostos a colocar a sua vida a serviço daqueles que mais necessitam e a serviço da obra da salvação. Que São Miguel, São Rafael e São Gabriel nos protejam nos tempos difíceis que estamos vivendo. Que São Miguel nos ajude a combater o bom combate da fé para que não cedamos à nova ordem mundial que quer se impor, na qual contraria todo o valor evangélico e deturpa a nossa fé. Que São Rafael nos ajude a curar as enfermidades do nosso coração, para que, livres de toda enfermidade, possamos viver a liberdade dos filhos de Deus, para que, como Gabriel, possamos testemunhar a força de Deus no Espírito Santo, para que o mundo creia e se abra a este amor que não desiste de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amparados por tão grandes testemunhas, elevemos confiantes